Boa noite. Buenas noches. Deixa eu chamar minha convidada. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Oi, Janete. Tudo bem? Saudades. Estou esperando aqui a minha convidada, Denise Batista. Oi, Silvia, oi, tudo bom? tudo, aqui estamos. Eu tô aqui multimídia porque tem gente entrando no chat do WhatsApp para saber onde é que ela é. Sim, Então aqui eu tô, logo sim, eu claro. super tecnológica. Oi, Andra. Olha ali a Yandra, a Larissa, olé. Janete também já entrou. Então, como vão esses dias, meses já de pandemia? Aproveitando para colocar as É, leituras em dia? muito louca durante todo este ano de pandemia, Sim, entre outras leituras, mas aproveitando para isso, para poder revisitar todas essas obras e ler muito sobre ele. sim. Porque coincidiu, né, Silvia, o fato da pandemia e o fato também de eu ter me aposentado Ah, e claro. partir apenas para dar aulas online. Então, isso me deixou com E muito mais tempo também para botar a leituras ideia, em dia, para tudo isso. e com a ideia do nosso curso, né, para janeiro, foi mais um Sim, aí empurrãozinho. foi um impulso, assim, total. Olha ali a Cíntia. Cíntia, tudo bem? Eu tô aprendendo aqui como é que faz para acenar para as pessoas. Pois é, Mas, eu não Denise, sei vamos também. começar falando Vamos. do teu primeiro contato com o Lorca. Como foi Tá. que tu conheceu esse Sim, como é poeta? que eu conheci? Poeta maravilhoso, poeta da minha vida. Isso foi na faculdade, quando eu comecei a fazer espanhol, minha primeira aula de literatura, através do professor Aureliano Calvo Hernández, que é espanhol, que chegou na aula com um poema chamado Prólogo, do livro de poemas, um poema de 1920, lindíssimo, lindíssimo, um poema muito grande, extenso, no qual o Lorca, o poeta, o eu poético, o eu lírico, falando em crise e pedindo, querendo renovar o seu coração e a sua alma. E então ele conversa com Deus, é uma conversa dos dois, e ele desafia Deus, ele demonstra que ele não tem fé, e depois ele volta para essa fé, entregando um novo coração renovado. É um poema muito bonito. Inclusive, eu fui procurar agora, né, tanto para o nosso curso, Silvia, como também para a live hoje, o Ah, que bom, material início dos anos 80, isso, na faculdade. maravilha. Então, como eram as primeiras aulas, não é? Da gente ainda não tinha os livros, não tínhamos comprado, e na época também era muito difícil os livros chegarem aqui, os livros em espanhol. Então, nos davam, assim, ou era mimeografado, ou então uma fotocópia. E aqui está o poema com todas as anotações que eu fiz na época, mais um estudo do poema, enfim. Então, aqui começou a minha paixão pelo Lorca. Esse poema realmente me fez eu me apaixonar e começar a procurar mais coisas. Em seguida, também ali no início dos anos 80, o Carlos Saura fez o filme Bodas de Sangre. E Maravilhoso. aí, então, já foi também o meu início na parte teatral do Lorca. E a partir dali,
o Lorca começou a fazer parte da minha vida, tanto na sua poesia quanto a dramaturgia. Sempre querendo procurar cada vez mais e lendo e entrando cada vez mais na vida dele. Isso foi em que ano mesmo? Isso foi início dos anos 80. 81, 82, por aí, início da faculdade. Né? E que bom que E tu guardou esse material, né? Uma relíquia, assim, uma sim, memória. sim, eu sou daquelas pessoas que guardam as coisas, mas tu vê que esse material da época da faculdade, eu acho que é o único que ficou, porque para mim ele é muito especial. Quando eu fiz limpezas, que a gente faz de vez em quando, né, vamos jogar fora coisas, este aqui, eu disse, não, velhinho desse jeito, todo cortadinho, eu vou ficar com ele. Ah, que legal. E, bom, e tu também, né, poderia nos dizer a tua aproximação com o Lorca, o primeiro momento, assim, que tu lembre. Eu acho assim que a minha real aproximação, porque o Lorca sempre um pouco que pairou, né? Sempre esteve rondando, até por ser do flamenco, né? O Lorca e o flamenco sempre estiveram muito ligados, né? Um inspirando o outro, né? Claro. Mas eu acho que a minha real chegada na obra do Lorca foi na nossa viagem de 99. Hum, E na época eu morava em Madrid, né? E tu sim, estavas em Granada, ou ias para Granada, e me convidaste sim, para ir a Granada. exatamente, isso. E aí é que sim, né? Eu já tinha visto Bodas de Sangue, já sabia um pouco do Lorca, mas nunca tinha parado para ler, enfim. Uhum, E aí, claro. nessa viagem, a gente visitou a casa de Fuente Vaqueiros, inclusive a Marlene está aqui, as meninas, a Larissa também, que viajou para Granada em 2019, nós Uhum, fomos à casa, a casa do sim, Louro, a casa sim, da sim, família dele, a infância toda ele passou ali, né? claro. E, e eu acho que foi um pouco de Tumano que eu conheci o Lorca, e a partir dali também me apaixonei. Aquela visita, né, muito forte, aquela Claro. casa, com os móveis. Eu lembro, só dizer que eu vi a Paula entrando, a Paula, minha aluna lá, minha ex-aluna do Anchieta, a Paula Daniele, querida, um beijo para ela. Então, antes disso, em 90, quando eu terminei a faculdade, e ali passaram alguns anos, e eu fui estudar em Madrid, fui fazer pós-graduação, e também lá, neste período de Madrid, eu comecei a frequentar a residência de estudiantes, que era a residência onde o Lorca morou. Então eu frequentava ele, Salvador Dalí, Luiz Buñuel, todos, né? Então isso também foi outro contato que eu tive com mais próximo dos lugares lorquianos dentro de Madrid, né? Assim como o Gran Café de Gijón, que era onde eles faziam também muitas das tertúlias literárias. Então tinha essa ligação toda. Depois, em 99, quando eu fui para aquele mês que eu estive lá e te encontrei, e aí nós organizamos essa viagem, que era uma viagem muito desejada, né, tanto para mim quanto para ti. Nós já tínhamos ido a Granada, eu pelo menos já tinha ido 2 vezes a Granada, mas não Eu foi tinha feito essa, só a primeira vez, mas eu assim. não tinha ainda visitado a casa de natal do Lorca, em Fuente Vaqueiros. E foi aí que nós fizemos essa viagem juntas, né? Para as pessoas que não sabem, nós viajamos, fomos de trem de Madrid a Granada, ficamos lá hospedadas, inclusive na casa do nosso amigo, o Jesus, que é, que é professor na Universidade de Granada, e ficamos com ele, com a Maria Ángeles, e também foi uma experiência super bonita. E de lá fomos visitar Fuente Vaqueiros. E foi de O Fuente Vaqueiros. O Victor Nedel, E o que é Victor, olha ali, Denis Silvia. Um beijo pro Victor. Victor, e meu foi nessa fratello, como eu viagem digo.
começou toda essa nossa febre lorquiana, eu acho, né, para Uhum. valer. E Exatamente. Bom, dessa viagem vieram aí os cartões postais todos, que nesse momento eles estão inspirando a minha casa, né? Então eu coloco por todos os lados, Lorca, em vários momentos. E, e realmente serviu muito como inspiração para nós essa viagem, né? Para se aproximar sim, cada vez mais desse universo. logo na volta da Espanha, que a gente voltou em março, né? Finalzinho. Isso. Uhum. Mas tu já tiveste a ideia de fazer o Lorquianas, que é um espetáculo, algumas das pessoas que estão aqui acho que assistiram, né? Uhum. E a ideia da Denise, a culpa toda da Denise. Conta um pouquinho para nós, Denise, do Pois Lorquianas. é, quando a gente voltou de Granada, eu tinha comprado algumas coisas. Eu tô com várias coisas espalhadas aqui. Um deles era o poema del Cantejondo. Ah, tinha também, eu tinha trazido de Madrid este CD, que são as canções populares maravilhosas. E esse CD tinha sido lançado em 94. Então era uma coisa recente também, né? E e eram aquelas canções que o Lorca tinha feito um novo arranjo para elas e gravado num disco de 78 rotações, me parece, nos anos 30. Além disso, o, o Jesus, lá na Espanha, nosso amigo, tinha me dado de presente essa maravilha aqui, Ai, o homem. Morente, o Ômega do Morente, que é a grande homenagem do Henrique Morente ao Garcia Lorca, trabalhando poemas de diversas épocas do Lorca, junto com o Leonardo Cohen e ainda com o grupo de heavy metal de Granada, Lagartixa Nick. Então isso Então, tudo era uma experiência única, imagina, estamos falando de 1999. E eu vim com tudo isso na cabeça e pensando, alguma coisa tem que ser feita, a gente não... É muita coisa linda junto. E na época, nós estávamos trabalhando, eu e tu, no El Pátio de Arte e Cultura, um centro cultural aqui em Porto Alegre, que era, sim, a Vanessa eh, também. que Nossa, era, que era dirigido pela Vanessa Longoni e pelo Roberto Birindelli. E ali eu propus para a Vanessa fazer uma semana não, um evento de 3 semanas sobre a Espanha chamado Totalmente Espanha. Acho que foi a coisa mais louca que eu sim, já inventei. foi uma maratona, né? Foi uma Porque era uma maratona. maratona de Espanha. Tinha cinema, música, dança, teatro, palestras, Ciclomoldova, caminho de Santiago. Era uma loucura. E foi lindíssimo. Foi um trabalho super bacana, com muito pouco dinheiro, né? Pouquíssima verba, mas as pessoas se engajaram nenhuma, muito. praticamente. Nenhuma. Nenhuma. Sim. Alguns E dos as eventos atividades eram eram todas gratuitas, né? Sim, alguns poucos eram pagos, pouquíssimas coisas, mas também muito simbólico, assim. Ah, tinha aula de culinária, tinha várias coisas. E para o lançamento desse evento, para o dia do lançamento, eu pensei, tem que ter alguma coisa, um espetáculo, um show, alguma coisa. E foi aí que peguei essas músicas do CD das canções populares e disse, tenho 3 amigas maravilhosas que cantam, dançam, arranjam, tocam piano, Sapateio. sapateiam, que eram Silvia Canarim, Vanessa Longoni e Simone Haslan. E então propus para as 3, isso contando, né, para quem está entrando agora e está ouvindo a história, propus que elas fizessem uma interpretação dessas canções populares. E elas toparam, e isso era para ser única e exclusivamente um recital de abertura. Eu nem participava, e se chamava, e eu dei o nome, vai se chamar Lorquianas, porque são canções lorquianas, canções de Garcia Lorca. E aquilo foi um sucesso total. Pena que a gente não tem gravado, né, Silvia? A gente, naquela, tu diz Não, a essa abertura no recital, esse a gente tem umas cenas, porque o Tatata Pimentel esteve lá com o Gente da Noite.
Isso aqui vai denotar a nossa idade, né? Mas o Tatá também não foi nessa. Aí Sim, só para dar um registrar. oizinho para Maria Alice Martins, a Iandra, que entrou agora, Claudinha Dutra, um oi para vocês. Então, a gente está falando aqui sobre um dos nossos projetos, né? Porque esse curso que a gente vai dar em janeiro, nessa dia 14 de janeiro, sobre a relação do Lorca e o flamenco, esse curso já está sendo gestado desde muitos anos atrás. A gente está contando um pouco dessa história, né? E quando a gente fez a estreia do Lorquianas, né? Que era o espetáculo que a gente trabalhou por uns 2 anos, né? Ficamos em cartaz. É, exato. O Tatata Pimentel foi com o programa dele chamado Gente da Noite, que era da TV Com, imagina. Isso, exato. E ele gravou Então, várias cenas. a gente tem algumas cenas do que foi esse recital, Vanessa cantando, Simone no piano, tu dançando. E aí, a partir disso, o público foi um sucesso, as pessoas adoraram e começaram a nos pedir que a gente fizesse mais. E daí eu entrei, vocês me convidaram para entrar, dizendo: não, tu também tem que estar aqui recitando poemas. E assim nasceu Lorquianas conosco, né, as quatro. E a partir daí começaram os recitais em cafés, até que depois virou um espetáculo teatral, um musical teatral, teatralizado, com direção do Roberto Birindelli, com temporada em teatro, né? Sim. Então, Ai, a gente acho que é agora mais, tá vindo várias memórias na minha cabeça. E sim, eu tô lembrando daquela temporada no Teatro de Câmara, que foi muito linda, que a gente sim, colocou uma taberna no palco e as primeiras pessoas que chegavam ao teatro, se quisessem, podiam subir no palco, né? isso mesmo, E participar como se estivéssemos todos em cena, né? A Alessandra exatamente, também chegou aí. exatamente. A Então, Alessandra sempre essa, não estava no teatro, acho, hum, mas entrou agora na live. Ai, é muito difícil essa coisa ao vivo. Várias é coisas sim, a gente fica olhando ali quem é que está entrando, os nomezinhos e tal. Mas então, eu acho que isso, né? Olha, a Adriane, a minha Adriane tá. colega, a Adriane, professora de inglês. Então, realmente, esses foram, eu acredito que foram assim, o trabalho maior que a gente fez ligado, nós juntas, que fizemos ligadas ao Garcia Lorca. Depois disso, aí tem a casa, né? Que aí foi tu, que foi diretamente fazer aquele espetáculo lindo baseado na casa de Bernarda Alba. Então, quem sabe, tu também fala um pouquinho. Esse trabalho foi já nos anos 2000, né? A casa foi em Uhum, 2006. E a casa de Bernarda Alba foi uma das primeiras referências do Lorca que eu tive, porque um amigo meu, o Richard Emmons, ele sempre falava muito ele gostava muito do Lorca, né? Gosta ainda, faz tempo que eu não falo com ele, mas ele falava muito sobre a casa de Bernarda Alba. E essa metáfora, essa coisa do confinamento, vejam só, né? A casa de Bernarda Alba é um confinamento de 6 mulheres, né? Dentro de uma casa, de uhum. uma mesma família, para vivenciar um luto. E, e isso foi uma experiência muito rica, assim. Na época, o meu grupo de flamenco, que estavam a Yandra Catani, que está aqui nos assistindo, a Maria Albers, a Rita Zanini, o Adriano Ferreira, todos eram do meu grupo, né? E a gente, Uhum, em a Casa de Bernarda Alba, convidamos o Décio Antunes, um grande diretor de teatro, nossa, fomos para o casarão do IAB, ali, né, sede do Instituto dos Arquitetos do Brasil, que é no casarão ali da General Canabarro, onde foi o antigo DOPS, né? uhum, é verdade. Nossa, foi uma experiência muito forte, né? Primeiro a Uhum, gente dançar naquele templo, né? Porque, em primeiro lugar, é a primeira casa residencial de Porto Alegre, né? Que quase um século depois tinha sido o calabouço da ditadura militar, né? exato.
Teve pessoas que não foram assistir o espetáculo porque lembravam de ter ido lá naquela casa, saber Uhum. dos seus filhos, de parentes, né? Até Sim. a mãe da nossa produtora, Valência Lozada, a mãe dela não quis ir, porque ela tinha essa memória de ter ido naquela casa, perguntar sobre o filho que estava, desapareceu, né? Foi preso, enfim. Uhum. E uma casa, né? Um prédio, um local muito emblemático, com Sim. Uhum. um texto muito emblemático também. O Claro. último texto escrito, né, a última peça do Lorca, ele escreveu no ano que ele Exato. foi. Exato. E, e foi uma experiência maravilhosa, né? Trabalhar com o Lorca, trabalhar com as pessoas com quem eu trabalhei. Felipe Azevedo era o diretor musical. Uhum. Da mesma forma que a Simone fez arranjos belíssimos, toda uma releitura brasileira daquelas canções. O Pro Felipe Azevedo Lorquianas, também, o do Felipe, Lorca, é, e o Felipe para casa. o Felipe para casa. Uhum. Ele deu toda uma releitura mesmo, né? Uhum. Brasileira, fazendo todo um paralelo, né, com ritmos afro-brasileiros. E foi muito lindo. Eu lembro, foi um dos espetáculos que eu mais chorei, foi uma coisa emocionante. Me lembro muito bem. A montagem foi um trabalho lindíssimo. E foi um trabalho premiado, né, Silvia? Vocês Sim, ganharam algum prêmio Açorianos. é o melhor espetáculo do ano. O Felipe ganhou o melhor É, filme. A gente sim. ganhou mais dois açorianos. Um eu acho que era cenografia e o terceiro eu não me lembro agora. Mas foram Uhum. quatro açorianos e Sim, mais 8 indicações. claro. Mas esse, mas esse é um dos projetos, né? Quem está entrando Sim. agora, a Thaís. Tô vendo, A ó, o Thaís, Felipe também entrou agora, o Felipe ah, Santana. que O bom. Felipe é o criador da minha logomarca. Ah, é mesmo? Deni Parabéns, Batista, Idioma e Cultura, que é super parabéns. bonitinha. É ele. Ah, Michele, do Flamengo por aí também. Júri Popular. A Yandra tá me lembrando qual era o outro troféu. A gente ganhou o Júri Uhum. Popular com a Sim, casa. sim, sim, sim. Então eu acho que assim, né, Silvia, volta e meia nós estamos. O Lorca está sempre na nossa órbita, ou nós estamos na órbita do Lorca, Na órbita do Júri. porque é constante. Passam os anos, a gente termina um espetáculo, como o Lorquianas passou, depois tu fez a casa. Bom, recentemente tu fez também o espetáculo em homenagem ao Morente, mas que Uhum. também tem poemas do Lorca cantados ali, né? Lembrando que Então, o Morte, para quem não sabe, é de Granada, perdão, Morente é de Granada também, então todo o granadino, digamos assim, as pessoas de Granada têm uma ligação muito forte com o Lorca, porque uhum, o Lorca amava Granada, né? Cantou as claro, suas poesias, então todo granadino, digamos assim, é um lorquiano, já nasce lorquiano, né? E eu acho que a claro. gente podia falar um pouco do curso, Denise. Sim, Lembrando, quem está chegando agora, que o curso começa isso. dia 14 de janeiro. Vai de 14 de janeiro a 28 de janeiro. Isso, são 4 aulas. 4 aulas. Uhum. As Então, turmas. as duas primeiras aulas são sobre a biografia do Lorca, uma espécie de linha do tempo, do nascimento à morte, e falando sobre muitas coisas da vida dele, muitos momentos importantes, porque o Lorca, a gente sabe que era, eu sempre digo que ele era um superstar, né? Se naquela época nós tivéssemos esse tipo de relação, a geração poética que ele pertenceu, que é a geração del 27, eu sempre digo que é uma geração muito pop para a época, né? Um pop dos anos 20. E o Lorca seria absolutamente o seu superstar, ele foi o superstar da geração. E então tem muito para falar sobre ele, porque ele teve uma vida muito intensa e uma morte trágica, fuzilado nos primeiros dias, no primeiro mês, né,
da sublevação dos fascistas na Espanha, e a partir daí depois a eclosão da Guerra Civil, e ele foi fuzilado na sua Granada natal, né? Então ele viajou pelo mundo, ele morou parte da vida dele na Espanha, esteve viajando, o que para a época também não se viajava tanto, e ele foi para Nova York, ele foi para La Habana, em Cuba, ele esteve em Buenos Aires, em Montevideo, então ele foi Foi aclamadíssimo, né? aclamadíssimo, claro, com a representação de bodas de sangue, de erma. Então, essas primeiras 2 aulas, elas são para contar a vida do Lorca. As pessoas conhecerem detalhes sobre a vida dele, coisas que não sabem realmente, vão saber. Tem muito material para mostrar e falar sobre ele, né? Minha E aí amiga Silvia Matoso vou dar um beijinho para ela. sim. A Silvia faz um trabalho maravilhoso com ecologia. Então, Silvia, é isso. Das 2 aulas são para essa parte mais biográfica, porque o curso é a relação do Lorca com o flamenco. Tu fizeste uma divisão, né? Na primeira aula é do nascimento até... Sim, até o poeta em Nova York, até a sua ida para Nova York. E aí depois essa outra mudança na poesia dele a partir da sua ida a Nova York, a partir de 1929, que é um momento muito marcante na vida dele, né? É a sua primeira saída da Espanha, se encontrando com aquele mundo nova-iorquino, aquela cidade que era uma verdadeira selva para ele na época. Então, tem muita coisa, tem entre o deslumbramento e a rejeição total ao que ele vê. E também não esqueçamos que ele... A queda da bolsa, né? Exato, ele chegou no crash da bolsa. E isso faz com que ele veja pessoas se suicidando, ele começa a ver a miséria nas ruas, enfim. E a partir disso ele vai escrever um dos seus grandes livros, O Poeta em Nova York. Então, aí a segunda aula é a partir deste momento até o trabalho dele para a República Espanhola, no La Barraca, que era o grupo teatral, que viajava de cidade em cidade pela Espanha, representando os clássicos da literatura espanhola, né, da dramaturgia. Calderón de la Barca, Lope de Vega, Cervantes. Então, esse é um momento muito especial também na vida dele, tem muito dele ali, querer trabalhar com as pessoas que não eram a burguesia, que tinha acesso aos teatros, né, porque era levar isso de povoado em povoado, numa Espanha bastante pobre. Então, aí tem mais esse momento todo que fica para a segunda aula, até a trágica morte do Lorca, né, até o seu fuzilamento. E depois as próximas 2 aulas, fala tu agora. A terceira e quarta aula. Na terceira aula, a gente vai fazer um apanhado das obras de flamenco inspiradas na poesia, na literatura, no teatro do Lorca, né? Basicamente, artistas espanhóis. Então, daí nós vamos escutar também, né? Eu separei alguns trechos de músicas do próprio CD do Morente, o Ômega, aquele CD do Garcia Lorca. Eu vou colocar um trechinho também com o das canções populares. Canções populares, exato. Uhum. Então, nessa nossa primeira aula vai ser essa relação, né? Falar um pouquinho das obras que o Lorca escreveu sobre o flamenco, né? O poema del Cantejondo, o Romanceiro Gitano. Vamos falar também do concurso de Cantejondo de 1922, que foi um concurso de cante flamenco organizado pelo Lorca. Ele, Manuel de Falla e outros intelectuais. É um capítulo também belíssimo da vida dele, né? E também essas obras de artistas flamencos espanhóis
que foram inspiradas no Lorca. Na última Uhum. aula, a gente vai fazer um apanhado aí do Brasil, né? Os artistas brasileiros que se inspiraram em Lorca, artistas flamencos, né? Vou colocar também trechos do Lorquianas, da casa, algumas fotos, alguns materiais, e outros do Brasil inteiro, né? Porque Uhum. realmente a, a, essa fonte de inspiração da mesma forma que o flamenco inspirou o Lorca, os artistas flamencos se inspiraram na obra do Lorca, né? Uhum. E aqui no Brasil não é diferente, né? Cada um com leituras diferentes, né? Então a gente vai falar um pouco de tudo isso e vamos ter uma participação especialíssima da Vanessa Longoni. Ela vai contar um pouco da experiência dela, né, como uma cantora brasileira, dando voz a esses poemas, né? Exatamente, vai ser muito bonito. Vai ser muito bonito. É um curso que a gente está super empolgada e preparando já esse curso preparando, né, com todos os detalhes desde o início de novembro. Então, estão sendo assim 2 meses de trabalho em cima disso. Também andaram me perguntando o que significava o título, Leyendas del Tiempo, Ah, né? verdade. E também, até porque viram em alguns stories que eu publiquei, eu coloquei aquela música. Então, então, assim, explicando rapidamente, né? A, a tua amiga O Silvia signo. Marcuso dizendo Lorquianas again. Again. Tem muita gente que pede Lorquianas pra gente voltar. Bom, Bom, em e 2019, nós fizemos quantos anos? 20 anos de Lorquianas ou não? 21? ano passado a gente fez 2019, fizemos 20 anos, agora 21 anos que o espetáculo foi criado. Porque Ah, e a Cíntia, ele foi falando criado nisso, a em Cíntia fez parte do elenco do Lorquianas, tocando cajón. exatamente. A Cíntia fez parte do elenco do Lorquianas Teatral, do musical, quando virou peça de teatro, né? E que teve, ela se apresentou com a gente, a Cíntia esteve com a gente no Renascença e no Câmara, nos dois teatros. Exato. Mas então, falando sobre o título, Leyendas del Tiempo, bom, a gente escolheu esse título porque, na verdade, assim, Leyendas del Tiempo na verdade, não é o nome de um poema, é, é o subtítulo de uma peça teatral do Lorca que se chama Assim que Passem 5 Anos, que significa Assim que Passarem 5 Anos, Assim que Passem 5 Anos. E essa peça ela tem a continuação, Assim que Passem 5 Anos, Leyenda del Tiempo em 3 actos. Então, esse é o título total, né, dessa obra do Lorca. E em um determinado momento, no terceiro ato, tem um poema, porque como todas as peças teatrais do Lorca, tem momentos de diálogo, mas tem momentos em que a poesia entra, né, para cada um dos personagens. E nesta peça, no terceiro ato, o personagem Arlequim, ele recita, na verdade ele canta, né? Claro que infelizmente, a gente não tem o que seria a música, a melodia lá original que o Lorca teria escrito, porque ele, na verdade, ele também musicava, né, suas peças, ele criava as músicas, ele tocava piano. E, mas essa música, esse poema, mais tarde, ele foi musicado pelo Ricardo Pachón, e foi interpretado pelo grande Camarón de la Isla, o cantaor flamenco. E é a música, é aquela música que eu coloquei nos stories, então quem andou vendo os stories acabou escutando essa música. Então, Leyendas del Tiempo, Lendas do Tempo, porque a gente considera, né, explicando para as pessoas, que o Lorca é uma verdadeira lenda, o poeta mais universal da língua espanhola. A sua dramaturgia é aquela que, dentro da literatura espanhola e da língua espanhola, é a mais encenada no mundo.
Quando a gente fala em poesia espanhola, a primeira pessoa que vem é sempre o Lorca. Então, realmente ele, nesse sentido, tornou-se uma lenda, e a sua própria vida, né? A intensa vida com tanto poemas, teatro, Tão era uma breve, pessoa né? super... Porque ele morreu com E uma vida 38. muito breve, isso, com 38 anos ele foi fuzilado. E essa morte trágica, que também leva, acaba tornando, né, o Lorca uma lenda. Além disso, leyendas del tiempo, nós colocamos assim, justamente porque Lorca e o flamenco. O flamenco a gente não pode esquecer, né, Silvia, que em 2010 se tornou patrimônio imaterial da humanidade. E isso também é muito importante para o espanhol, para a cultura espanhola e para a cultura da dança, né, universal. Então, a ideia foi essa, foi unir Lorca e flamenco e dar justamente o título desse poema, né, do que seria dessa peça. E Não só sei se lembrando tu... que Leyenda del Tiempo dá nome não só a essa música que o Camarón canta, né? Que é Uhum, música, mas é o nome do CD, do disco em si. E que isso. marcou na história da música flamenca e na carreira do Camarón de la Isla também um antes e um depois. Uhum, Inclusive foi no início, como o Camarón colocou bateria, sintetizadores, toda uma linguagem que ele não usava antes. Esse sim. disco vendeu muito pouco na época, né? Uhum, Inclusive, fãs do Camarão voltavam nas lojas e diziam: Isso não é flamenco, e devolviam. uhum, Então, sim. também para o marca, também é mais uma lenda, né? Claro. Isso foi em 79, né? Se não me engano, foi o, 79. foi o lançamento do CD do Camarão. Eu até estava assistindo esses dias justamente o vídeo do Camarão quando ele se apresentou na TV espanhola com esse grupo que acompanhou, com bateria, piano, baixo e o violão. E realmente, né? Era E a uma completa percussão, inovação para a época. percussão tinha o Rubem Dantas também, que é Ah, é brasileiro, que verdade. Isso, foi quem exatamente. ele e Lucia que colocaram o Carrom Uhum, no flamenco, né? E o Rubem sim, Dantas mora até hoje em Granada, né? claro. E ele é o responsável por ter colocado o Carrom, o flamenco, e participou desse disco, que é um Um clássico, belíssimo, né? E um e se clássico. tornou um clássico. Tem alguns discos dentro do flamenco, alguns álbuns que se tornaram clássicos, né? Esse do Camarón, o do Morente, o Ômega, que é uma das coisas mais belas que tem sobre Garcia Lorca, trabalho do Henrique Morente. Mas dentro dessa questão de lenda, né, Lorca como lenda, eu gostaria também de falar sobre justamente este poema La Leyenda del Tiempo, que passou a se chamar Leyenda del Tiempo por causa da música, e que faz parte dessa peça teatral. Tem uma história assim interessante, né? Que essa peça ela faz parte do chamado Teatro Impossível do Lorca, que é o teatro difícil de representar, muito difícil. O próprio Lorca dizia que assim que essa peça, assim que passa em 5 anos, talvez fosse entendida em 50 anos, que deveriam passar 50 anos para a peça poder ser compreendida. A peça nunca foi montada enquanto ele viveu. Ele estava, inclusive, revisando a peça em 1936, quando ele foi fuzilado, justamente para, naquele ano, a tentativa da primeira montagem. E a peça só foi montada pela primeira vez em 1959, na França, em Paris. Em francês foi a primeira montagem. E Que depois é que ela passou a ser mais tarde, representa. na Espanha, só na Espanha democrática, depois da morte do ditador Franco, em 75, aí em 78 fizeram a primeira. Mas uma história assim dessa peça, que se comenta muito, é que
na história da peça, o protagonista tem que esperar 5 anos para se casar. Então ele espera 5 anos pela mulher amada. Depois desses 5 anos, ela se apaixona por outro, e aí ele vai procurar uma outra mulher que se dizia apaixonada por ele. E pede ela em casamento, e ela diz que ele tem que esperar 5 anos. Né, que só podem se casar dentro de 5 anos, e aí depois tem um desfecho trágico. Não vou contar tudo. Porém, eram 5 anos que ele tinha que esperar, e depois ela disse mais 5 anos. E essa peça, o Lorca terminou de escrever em 19 de agosto de 1931. E ele foi assassinado em 18 de agosto de 1936, 5 anos depois. Então, essas são das tantas histórias que se diz, né, do porquê também a vida do Lorca é tão lendária, com tantas coincidências, né, tantas coisas desse tipo, que parece que Quase existia toda uma premonição. Exato. Gente, assim, ó, interessantíssimo, o Lorca. Eu acho que até algumas alunas minhas que a gente, enfim, já fez algumas tertúlias sobre o Lorca, né? A gente sempre está, já temos uma legião, né, de apreciadores do Lorca. Então, eu acho assim, ó, que seria muito bom que vocês participassem, porque vai ter muito material para vocês poderem desfrutar, né? Poemas, músicas, fatos da vida do Lorca, que são, como disse a Denise, né? Que não é à toa que o Lorca, não só pelo seu talento, mas a sua vida em si, Uhum, é uma leyenda, né? Que claro. atravessa o tempo. E lembrando Vídeos que, também, né, fragmentos de vídeos, vão ter várias coisas. sim, o nosso curso vai ser dia 14 de janeiro, e vai até o dia 28. Vão ser 4 aulas, 2 aulas, como a Denise estava comentando, com a biografia do Lorca, e mais 2 aulas sobre a relação do Lorca com o flamenco, mais especificamente. Uhum. E outro recadinho para vocês é que até dia 31 de dezembro as inscrições têm um super desconto para os aficionados que queiram participar. Aí tem ali na minha bio, na biografia do meu perfil, o linkzinho para as inscrições, tá? Denise, tu quer falar mais alguma coisa do curso? Lembrar Deixa de. eu lembrar se tem mais alguma coisa, Silvia. Eu acho que Ai, não, eu acho não sei se que eu falamos tudo. Tô até olhando aqui as anotações que eu tinha feito para não esquecer de nada. E, e se o pessoal também quiser perguntar alguma coisa, né, e sobre. também o programa do curso, os dias, porque tem uma semana, são 2 aulas, né? Dia Sim, 14, aí depois na semana seguinte são 2 aulas, se não me engano, e depois a outra semana com mais uma. Então, também para entenderem começa um numa pouco quinta-feira, dia 14, isso. depois na próxima terça, na quinta, e depois na Quinta, outra. Mas tá tudo exato. explicadinho ali no site. Se quiserem fazer Isso, mais alguma pergunta, alguma consideração exato. Alguma sobre coisa. o eu e a Denise tentamos nos programar. Não vamos falar 2 horas, até porque as É, lives têm no máximo não 1 vamos hora. incomodar as pessoas, assim. Ah, e também, pessoal, para janeiro a gente vai fazer uma live com a Vanessa. Um pouquinho É verdade. mais perto do curso, a Vanessa Longoni vai Também vai conversar falar. sobre a experiência dela com o Lorca, com o Lorquianas, né? Uhum. Olha a Cíntia. A Cintia já ganhou uma estrelinha. Ela disse se a live for maravilhosa, Sim, vai ganhar diploma do curso, vai ganhar diploma com estrelinha, sobresaliente. Matrícula sobressalente. Leonor. Exatamente. Ah, e a Cintia foi a primeira inscrita, gente. Então, tem várias estrelinhas. Então, eu acho que era isso, Era pessoal. isso, Obrigada né, Silvia?
terem aparecido aqui no live. Adorei contar essas coisas, essas histórias. Como, Silvia? Não, que convidem os amigos, as amigas, para conhecerem o curso, para assistir a próxima live. E vai ser muito legal. A Exato. gente está preparando esse curso com muito carinho, assim, e vai ser muito bonito. E muita paixão lorquiana. Totalmente. É o que nos move. Olha a Lúcia ali dizendo, ó, oba, queremos Vanessa. Sim, teremos Vanessa. Um Então beijo tá, para pessoal. todos e até Beijo uma para todo próxima. mundo. Até, nos vemos em janeiro, então. Tá Beijo. bom. Beijo. Agora eu preciso saber como se desliga, né? É importante. Acho que Tá, é eu só vou aqui. desligar aqui. Tá. Tchau, pessoal. Obrigada. Encerrando. Tchau, Janete. Tchau, Cíntia. Tchau, Lúcia. Beijos.